Houve essa falha diante do Volta Redonda e você sai do time e nunca mais volta. E eu preciso te perguntar. Se fosse um goleiro branco, aconteceria a mesma coisa? Não. Com certeza não. Você acha, então, que isso foi motivado também pelo preconceito com certeza. E por uma atitude racista? Porque no Flamengo, na época, acho que o único goleiro negro que tinha jogado era o Birajara, se eu não me engano. Não foi? Nos anos 70. Isso aí. Depois de lá pra cá, não teve mais... Você foi o depois outro... acho que depois dele... Tinha o Neneca também. Neneca, que hoje acho que tá nos Emirados Árabes, treinador de goleiro, que era negro também. E não ficou no Flamengo. Mas isso foi depois de você. Neneca era antes de mim, pô. Antes de você. Antes de mim. Que era o Neneca, Milagres. Verdade. Falecido Zé Carlos. Aí eu peguei, com certeza, se fosse outro, tinha outra oportunidade. Vou dizer por quê. Teve um jogo em São Januário, eu não sei se era Flamengo e Goiás. Eu estava no banco. Paulo César, que se machucou, eu tive que entrar nesse jogo. Paulo César, goleiro, que era da Portuguesa, e chega em 96, se não me engano. Isso. Ele saiu quando ele machucou, eu tive que entrar. E a torcida, eu entrei, a torcida me vaiando ainda por cima. A torcida me vaiando. E o jogo terminou, fiz o meu papel. Depois do jogo, não tive mais outra oportunidade também. E com certeza isso influenciou. Mas você ouvia, você percebia que era uma vaia por deficiência técnica ou porque você era negro? Cara, eu acho que era porque era negro, sim. Porque técnico, pô, todo mundo falha, pô. Todo mundo falha. Isso aí, até hoje eles falham. Eu estou te perguntando isso porque, recentemente, o Hugo, né, concedeu uma entrevista ao Boleiragem, ex-programa, né, do Sport TV, e ele disse o seguinte: a falha do goleiro negro, ela viraliza mais. Uma proporção maior. Ela ganha uma proporção maior. Você concorda com o Concordo. Plenamente. Mas por que isso? Dizer, porque é de Barbosa? É da época de Barbosa para cá? Vou te falar. E às vezes, amigos meus, assim, antes brincavam comigo sobre o Barbosa. Goleiro negro é fogo. Na minha época, lá de 20 e poucos anos, ele brincava assim comigo. E ainda falava, pô, o Barbosa. Copa de 50, não foi? Foi. Copa de 50 do Maracanã. Isso. Então, aí a pessoa falava, Barbosa, goleiro negro é fogo. Tem que ficar esperto. Falavam pra você isso? Brincava comigo assim. Como quem diz, uma hora vai falhar. Isso aí. Caramba, cara. Aí eu convivia com isso tudo. E não era uma coisa discutida, né? Não é hoje, né? Hoje é discutido. Hoje, debates, coloca uma lupa, se questiona. Hoje tem, e existe, mesmo assim existe muito. Tem mais visibilidade, mas o preconceito existe. Esse abatimento que você teve no jogo com Volta Redonda, né, de baixar a cabeça, você acha que pesou essa questão de você ser negro? Você sentiu isso? Pesou. Pesou ao longo do tempo. Caramba. E teve... O próprio Cantarelli chegou uma vez para mim e comentou isso comigo. O quê? Esse negócio de preconceito. Ele comentou comigo. Mas ele falou o quê? Ele falou assim, que quem bancou ele no Flamengo fui eu. Ele que me bancou no Flamengo. Ele falou... Porque não queriam? Não queriam que eu fosse titular. Olha só. Não queriam que eu fosse titular. Ele me bancou. E eu só joguei porque eu dei resultado. Porque no início, quando o Gilmar se machucou, quando eu comecei a jogar, se eu não tivesse dado resultado, eu tinha sido dispensado. Eu tô falando, esse cara aqui nas categorias de base, todo mundo dizia, assim, esse moleque é um fenômeno. Qual é a tua altura? Na época eu tinha 1,88. Sim. 1,88,5. Quase 89. Não, e assim, e era mesmo, era um baita de um goleiro. Todo mundo dizia, olha, quando o Adriano entrar no profissional, não vai sair mais. O Flamengo vai ter goleiro aí para anos e anos. E é engraçado, porque o Flamengo é um time, é um clube popular. Isso aí. Então, assim, esse tipo de reação... O Flamengo é um clube popular, num esporte extremamente popular, onde os seus principais ídolos são negros. Sim. Isso aí. E a gente não consegue vencer essa barreira, que é estrutural. É estrutural. É muito interessante, porque nós dois, brancos, não temos a mínima ideia do que é esse tipo de sentimento, Adriano. A gente não tem poder de fala. Por isso que é importante te ouvir, porque... deve ser muito difícil você convencer pessoas a respeito da sua competência quando a avaliação não é só sobre a sua competência. Né? Fica uma briga desigual. Né? Vou contar uma história que acontecia comigo quando eu chegava no restaurante.
Olhava aqui assim, e já chegou esse favelado. Só que eles não me conheciam. Aí quando eu chegava, aí daqui a pouco, pô, sabe quem é aquele ali? Adriano, beleza? Aquele era o Adriano, goleiro do Flamengo. Aí mudava. Aí mudava, o tratamento mudava. O tratamento mudava. E eu te garanto que hoje, a maioria das vezes que as pessoas, os negros que são bem-sucedidos, as pessoas têm que engolir. Por quê? Porque eles não admitem. Eles não admitem. Quer dizer, quando você ganhou o status de goleiro Quando titular do eu Flamengo, ganhei, aí as pessoas só olhavam para os seus olhos, claro. Isso aí. Aí Isso mudou, né? Aí a cor da pele não Aí interferiu mudou. mais. E até mesmo lá em Petrópolis, onde eu fui nascido e criado, acontecia várias vezes. Muitas das vezes acontecia isso. Aí você vai convivendo, só que naquela época não tinha tanta visibilidade, você falava, mas ficava por isso mesmo. E hoje tem a briga do Vinícius Júnior. Que as pessoas não admitem que um jogador com potencial daquele, que não possa ser eleito o melhor do mundo, que não pode ter o sucesso que ele tem. Você acha que foi puro racismo? Oi? Existe também, existe. Não, em relação a ele, ou seja, não ter sido escolhido como o melhor do mundo? Cara, pode ter sido também, cara. Pode ter sido. Porque todo mundo cravava ele como o melhor do mundo. Sim. Todo mundo. É porque não é fácil adotar a postura que o Vinícius Júnior, tão jovem, está adotando, porque ele fica mais exposto. Muito mais, né? ainda mais aonde ele joga. Exatamente. Ainda mais onde ele joga. O sentimento, muitas vezes, é de medo de bater de frente com essa questão estrutural, com esse racismo estrutural? Não, mas hoje você tem como bater. Hoje você tem como debater hoje. Mas na tua época, na época era normal. Na minha época era... Você falava, eu entrava aqui e saía aqui. Você não se sentia intimidado com isso? Não, porque eu fui nascido e criado em Petrópolis. Passei por muita dificuldade. Cheguei no clube dos meus sonhos, que era o Flamengo. Tudo que vinha de fora... Mas só que vai ter uma época, vai ter um determinado momento que as cobranças vêm em cima de você e entra esse negócio do preconceito e você começa... Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada?